vamos dar continuidade ao nosso estudo de procedimentos especiais. Estamos estudando jurisdição voluntária, já vimos as noções gerais de jurisdição voluntária, o procedimento padrão e analisamos o procedimento de divórcio consensual. Nesta videoaula, iremos estudar o procedimento da interdição com nomeação de curador para o interdito. Pois bem, a interdição ela é regulada nos artigos 747 a 758 do Código de Processo Civil. Mas antes de tratarmos do procedimento em si, é importante verificarmos o seguinte: as pessoas naturais adquirem a capacidade civil, que é a capacidade de exercício, de exercer por si só os atos da vida civil, sem necessitarem estar representadas ou assistidas, a partir dos 18 anos de idade. Ou seja, quando completam 18 anos de idade, as pessoas adquirem a capacidade civil plena. Até 16 anos incompletos, as pessoas são consideradas como absolutamente incapazes nos termos do artigo 3º do Código Civil Brasileiro. Entre os 16 anos e 18 anos incompletos, o artigo 4º do CPC, no Código Civil, melhor dizendo, no inciso 1, estabelece que as pessoas são relativamente incapazes. No caso dos absolutamente incapazes, elas devem ser representadas nos atos da vida civil. E os relativamente incapazes devem ser assistidos. Portanto, para aqueles que já completaram 18 anos de idade, presume-se que são capazes, ou seja, plenamente capazes para exercitarem os atos da vida civil. O contrário, ou seja, a incapacidade dessas pessoas com mais de 18 anos de idade deve ser provada a fim de que seja decretada sua interdição em procedimento judicial. Pois bem, o artigo 4º do CPC, do Código Civil, estabelece nesse sentido outras situações nas quais considera-se que as pessoas são incapazes. E ele determina que também são incapazes, além daquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos incompletos, os ébrios habituais ou viciados em tóxico, as pessoas sem o devido discernimento para praticar os atos da vida civil, ou seja, os doentes mentais, e os pródigos também são considerados como relativamente incapazes. Dessa forma, a ação de interdição tem por finalidade decretar a interdição de alguém que esteja em uma dessas condições previstas aí no artigo 4º do Código Civil, e é o que estabelece, da mesma forma, o artigo 1767 do Código Civil, ao estabelecer quem são as pessoas que estão sujeitas à curatela. É importante observar que a interdição, ela, ao ser decretada, necessita que haja a nomeação de um curador para o interdito, que vai ser a pessoa que irá gerir os negócios, gerir para o interditado os atos da vida civil. Essa pessoa, esse curador, será nomeado pelo juiz através de uma ordem preferencial para essa curatela, prevista no artigo 1775 do Código Civil. Então, pelo artigo 1775 do Código Civil, a preferência é do cônjuge ou do companheiro, obviamente, desde que não estejam separados judicialmente ou de fato. Não havendo cônjuge ou companheiro, a preferência para ser curador de alguém é do pai ou da mãe. E na ausência desses, a preferência recai sobre os descendentes, obviamente os mais próximos, e que apresentem estar em melhores condições para gerir os negócios e os interesses
do interditado. Obviamente que no curso do processo de interdição, do procedimento de interdição, o juiz irá apreciar se o requerente é aquele que pretende, portanto, ser o curador do interditando. O juiz irá analisar se essa pessoa preenche as melhores condições de acordo com os interesses e necessidades do interditando. Pelo que o artigo 755 do Código de Processo Civil, ao regular a sentença e o conteúdo da sentença no procedimento da interdição, estabelece que a curatela será atribuída pelo juiz à pessoa que possa atender melhor os interesses do curatelado. Lembrando que existe essa ordem preferencial prevista no artigo 1755 do Código Civil, mas que, com base no artigo 755 do CPC, o juiz poderá deixar de observar essa ordem preferencial com a devida fundamentação baseada, no conjunto normativo, conjunto probatório dos autos do processo. É possível ainda, conforme previsão do artigo 1775-A do Código Civil, que essa curatela seja compartilhada por mais de uma pessoa. Porque muitas vezes é um ônus que gera muitas limitações também para o próprio curador, porque é de grande responsabilidade essa atribuição e havendo possibilidade de se dividir, portanto, esse ônus, compartilhando entre mais de um curatelado, isso é bastante interessante. Com relação agora à legitimidade para se requerer a interdição, o artigo 747 do Código de Processo Civil estabelece que a interdição pode ser requerida pelo cônjuge ou pelo companheiro, obviamente também por parentes de quem se visa interditar, do interditando, bem como por eventuais tutores, e também, se for o caso de uma pessoa que esteja internada por um desses motivos que podem levar à interdição, pode ser requerida a interdição pela entidade na qual essa pessoa está abrigada, ou internada. E ainda, o Ministério Público, no caso de doença mental, ele poderá, sendo uma doença mental grave, o Ministério Público poderá, ele mesmo, requerer a interdição. Então, a legitimidade conferida ao Ministério Público, tanto pelo artigo 747, combinado com o artigo 748 do Código de Processo Civil. Obviamente, para que o Ministério Público tenha essa legitimidade e possa requerê-la, não basta que haja doença mental grave, mas também que não tenhamos a presença de outros legitimados, porque havendo outros legitimados, eles vão preferir ao Ministério Público para requerer a interdição. A competência para processar e julgar esse pedido de interdição é do juízo do qual está domiciliado o interditando. É até uma extensão interpretativa que nós temos com base até no artigo 50 do Código de Processo Civil, que nas causas em que for réu ou incapaz, a ação será proposta no fórum do seu domicílio ou do seu representante. Então, fazendo essa analogia e utilizando todas as demais regras de competência, estabelece-se que deve ser no fórum de domicílio do interditando, até porque será necessário, por óbvio, que haja a prática de atos processuais com a presença do interditando. Vamos, assim,
para análise do procedimento da interdição. Iniciando, por óbvio, com a petição inicial da interdição. Os requisitos do artigo 319 do CPC, que regula a petição inicial do procedimento comum, são aplicáveis subsidiariamente, como ocorre com os demais procedimentos especiais, por força do artigo 318 do Código de Processo Civil, mas a esses requisitos do artigo 319, que eu não vou repetir aqui, não é necessário, a esses requisitos somam-se outros que estão listados lá nos artigos 747, parágrafo único do CPC, que estabelece que o requerente deve apresentar documentação que demonstra sua legitimidade para requerer, para pleitear a interdição, demonstrando assim, portanto, que é cônjuge ou companheiro ou parente, por exemplo. O artigo 749 estabelece que o autor deverá, na petição inicial, o requerente deverá, na petição inicial, especificar os fatos que demonstrem a incapacidade do interditando, a necessidade, portanto, dele ser interditado e que ele, requerente, tem melhores condições também para ser o curador. Tá? E o artigo 750 do Código de Processo Civil requer que sejam juntados laudos e documentos médicos capazes de demonstrar essa incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, e bem como qual é a extensão dessa incapacidade, para quais atos são atingidos por essa incapacidade, porque a incapacidade pode ser para determinados atos e não para todos os atos da vida civil. Inclusive, até na sentença, o juiz vai ter que dar a devida amplitude, quais são os atos que abarcam essa interdição. Ela é total, abarca todos os atos a serem praticados pelo interditando ou apenas alguns atos. E isso já se exige aí que seja juntado provas das alegações feitas pelo requerente com documentos médicos, demonstrando assim qual é o grau de incapacidade. Mas mesmo com a juntada dessas provas, o juiz vai ter que produzir, requerer, ou melhor, determinar que seja feita uma perícia por profissionais nomeados pelo juízo, então uma perícia judicial. Pois bem, ressaltando que, não tendo o requerente condições de apresentar essa documentação médica, comprovar esses fatos que ele alega na petição inicial, ele tem que justificar a impossibilidade de fazê-lo, consoante determina o próprio artigo 750 do Código de Processo Civil. Com relação ainda à petição inicial, havendo urgência, o requerente pode solicitar, na própria inicial, ou mesmo após, uma tutela provisória de urgência, a fim de que seja concedida liminarmente uma curatela provisória, o que vem a ser aí uma antecipação de tutela. Então, havendo essa demonstração, o próprio artigo 749, parágrafo único do CPC, traz norma própria, específica para o procedimento da interdição, na qual o juiz poderá conceder antecipação de tutela fundamentada na urgência. E se é urgência,
deve haver a demonstração do fumus boni iuris e também do periculum in mora, certo? Pois bem, ainda é necessário frisar que no procedimento da interdição, quando o Ministério Público não for o autor, por se tratar de uma ação na qual está em jogo a capacidade do interditando, o Ministério Público terá necessariamente que participar do processo como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Dessa forma, o Ministério Público vai ser intimado a intervir do processo como fiscal da lei, conforme determinam os artigos 721, 178 e o 752, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Após receber a petição inicial e verificando que está em termos, e se for o caso, analisando também esse pedido de antecipação de tutela, o juiz irá determinar a citação do interditando, bem como a sua intimação para comparecer à audiência a ser designada, para que o juiz possa fazer uma entrevista com o interditando. Essa entrevista é um ato essencial no procedimento de interdição e ela serve para que o juiz analise as alegações constantes da inicial, para que ele tenha um juízo de convicção acerca da real situação do interditando, ou seja, acerca de sua incapacidade. E o juiz fará perguntas relativas às suas relações familiares, aos seus negócios, aos seus bens, aos seus interesses e várias outras perguntas relacionadas a aspectos particulares da vida do interditando. Isso, como eu disse, para que o juiz possa firmar a sua convicção. E todas as perguntas que forem formuladas nessa audiência, bem como as respostas, serão reduzidas a termo, ou seja, serão devidamente registradas na ata e no termo de audiência. O juiz também, nós temos que destacar isso, se ele achar necessário, ele também poderá requisitar a oitiva de parentes ou de pessoas próximas ao interditando, como, por exemplo, vizinhos ou amigos. Tá? E nessa entrevista que será feita, o juiz poderá contar com a ajuda de um especialista, a depender da situação mental do interditando, ou mesmo com recursos tecnológicos para poder conduzir essa audiência. Temos que frisar que, mesmo havendo a impossibilidade de locomoção do interditando, que ocorre em várias situações, é necessário que seja designada essa audiência para que o juiz possa entrevistar o interditando. Então, a lei estabelece que, havendo a impossibilidade de locomoção do interditando, o juiz e o membro do Ministério Público irão se deslocar até o local onde se encontra o interditando, a fim de entrevistá-lo. Não podemos deixar de registrar que, em algumas situações, haverá uma impossibilidade absoluta de ouvir o interditando. Vamos supor que houve um acidente e a pessoa está em coma ou em estado grave no hospital. Não se sabe até quando permanecerá nessa situação. E aí, com o devido laudo médico demonstrando essa impossibilidade absoluta do interditando prestar esse depoimento em entrevista, o juiz poderá, obviamente, dispensar a audiência do interditando, mas fundamentando e tendo um suporte probatório. Pois bem,
Após essa entrevista a ser conduzida com o interditando, o juiz irá, por força da lei, por força do artigo 752, abrir um prazo de 15 dias para que o interditando possa, querendo, impugnar o pedido de sua interdição. É uma situação que vai levar a uma litigiosidade desse procedimento, né? A interdição, como vimos, é um procedimento de jurisdição voluntária, de modo que não há partes, né? Não há, a princípio, um conflito de interesses. Acontece que muitas vezes o pedido de interdição se dá com interesses escusos, né? Muitas vezes as pessoas querem interditar alguém para retirá-lo da gestão de seus negócios e assim poderem assumir a frente dos negócios. Isso se vê muito até em novelas, né? Enfim, por isso o interditando, e nada mais justo e óbvio, ele pode, querendo, impugnar o pedido de sua interdição e, para tanto, poderá nomear um advogado. Caso ele não nomeie advogado, o juiz irá nomear para ele um curador especial, alguém que irá gerir, né, no processo seus interesses, defender seus interesses no processo. E ainda nessa situação é possível que cônjuge ou parentes próximos possam ser assistentes aí no processo, assistentes do interditando. Tudo isso previsto no artigo 752 do Código de Processo Civil e seus respectivos parágrafos. Após esse prazo para impugnação, sendo ela feita ou não, o juiz irá determinar a produção de prova pericial. A prova pericial ela é uma conditio sine qua non, indispensável para que o juiz possa reconhecer a existência da incapacidade no processo. Tá? E essa prova pericial, conduzida por peritos do juízo, pode ser apenas por um profissional, obviamente de uma área técnica realizada, especialmente aí médicos, né? Mas podemos ter uma equipe multidisciplinar também conduzindo essa perícia judicial, o que é previsto no artigo 753 do Código de Processo Civil. Tanto o requerente quanto o Ministério Público podem apresentar quesitos a serem respondidos, né, por essa perícia no laudo pericial, e o próprio juiz também pode apresentar esses quesitos. Tá? E o laudo pericial vai ter que indicar de forma específica qual é o grau, se há incapacidade, e havendo qual é o grau dessa incapacidade e quais atos da vida civil do interditando essa incapacidade atinge, né? Para saber, para o juiz ter um embasamento no momento de sentenciar, para ele determinar se a interdição vai abranger todos os atos da vida civil ou apenas alguns deles, correto? Após a apresentação do laudo pericial, como ocorre em qualquer procedimento, inclusive em respeito ao princípio do contraditório, o artigo 754 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz irá abrir vista do laudo para que os interessados possam se manifestar. O artigo 755 regula a sentença, ou seja, após todos esses atos que analisamos até aqui, após eles serem concluídos, portanto, o juiz estará apto a proferir sentença. Lembrando apenas que a produção da prova pode não limitar-se à prova pericial. O juiz pode querer, se for o caso,
né, e nós até mencionamos isso aqui, ouvir testemunhas. O próprio requerente pode indicar também testemunhas a serem ouvidas. A decisão do juiz, ela se pautará em todo o conjunto probatório constante dos autos. Em regra, ela segue o que foi determinado no laudo pericial, mas o juiz, a depender de outros elementos de convicção constante dos autos, se ele entender que o laudo pericial não está em consonância com o contexto dos autos, o juiz pode proferir uma decisão contrária, o que não é comum, mas pode proferir uma decisão contrária ao laudo pericial. A sentença, além de reconhecer capacidade e decretar assim a interdição, ela irá nomear um curador para o interditando. Agora, a partir dessa sentença, já considerado como interdito, tá? Ou interditado. E o juiz vai estabelecer assim quais são os atos que serão abarcados por essa interdição e quais são, portanto, os deveres e limitações, né, do curador na gestão dos negócios e interesses do interdito. É necessário que seja dada uma ampla publicidade para essa sentença, a fim de se resguardar interesses de terceiros que venham eventualmente a negociar com o interdito, de modo que a sentença de interdição deverá ser averbada no registro de nascimento ou de casamento do interdito, a depender da situação, né? Ou, portanto, no registro civil dessa pessoa, e também tem que haver uma publicação na internet, no site do CNJ, especificamente uma área destinada a essas publicações, onde ficará por 6 meses divulgada a interdição, bem como deve haver uma publicação por edital em jornais locais, a fim de se dar ampla publicidade à interdição, para que ela seja oponível erga omnes, né? Oponível a todos da sociedade. E contra essa sentença, mesmo em se tratando de procedimento especial, nós já vimos na primeira aula do assunto de jurisdição voluntária que é cabível recurso contra as sentenças de jurisdição voluntária, é cabível a apelação, e no caso da ação de interdição, o artigo 1012 do CPC, no parágrafo 1º, inciso 6, determina que a apelação contra a sentença que decreta a interdição de alguém, ela não terá efeito suspensivo, ou seja, a sentença que decreta a interdição começa a surtir efeitos imediatamente, não obstante esteja pendente o julgamento de um recurso. Por fim, tenho a tratar sobre esse tema a disposição constante do artigo 756 do Código de Processo Civil, que regula o procedimento para ver o levantamento da interdição, ou seja, o cancelamento total ou parcial da interdição. Porque da mesma forma que a pessoa se torna incapaz, ela pode recuperar a sua capacidade. E recuperando a sua capacidade, o próprio interdito, qualquer interessado ou Ministério Público, pode requerer o cancelamento total ou parcial dessa interdição, e nós vamos ter que passar pelo mesmo processo de entrevista, de perícia, para que o juiz analise qual é o quadro clínico atual do interdito e possa proferir sua decisão.
Lembrando, inclusive, que uma das funções do curador é praticar os atos necessários para que o interdito possa recuperar a sua capacidade, né? E isso é previsto no artigo 757 do Código de Processo, melhor dizendo, 758 do Código de Processo Civil, né? O curador ele vai ter que buscar todos os atos necessários para melhorar a situação de saúde do interdito, a fim de que ele possa recuperar a sua autonomia. Pois bem, essa foi a nossa aula de interdição. Um abraço a todos vocês e aguardo-lhes na próxima videoaula.